Então vamos para a próxima parte do nosso curso, que é a parte de algoritmos para movimentação. Então, como eu falei, eu vou dar dois exemplos, tá? A gente deu essa introdução básica sobre conceitos de IA e o que é IA para jogos, essa questão dos agentes inteligentes. Agora eu vou falar de dois dos tópicos principais que a gente trabalha em jogos, que é a movimentação dos personagens e a tomada de decisão dos personagens. Tá? E vou dar dois exemplos simples. Tá? No primeiro caso, eu vou falar de campos potenciais, que é uma técnica que a gente usa bastante, tanto em robótica quanto em jogos. Tá? E no caso do comportamento, daqui a pouquinho eu vou falar das máquinas de estado finito. Tá? Então, vamos falar primeiro da movimentação de agentes. Tá? A movimentação é uma das principais aplicações em jogos para os NPCs. E eu tenho vários tipos que a gente faz em jogos. Tá? Desde coisas simples como padrões. Desculpa. O que são padrões? Tá? Você tem lá uma cerca que você quer que um soldado fique indo e voltando na cerca. Isso é um padrão. Tá? Ele vai e volta. Ou senão um perímetro que ele tem que vigiar. Tá? Ou senão, né, quem já jogou arcade há muito tempo, né, tinha uns joguinhos de nave espacial Galaga. Alguém já jogou Galaga aí? Não. Um bom jogo, viu, gente? Depois baixe lá nos seus emuladores de arcade lá, tá? As navezinhas, elas ficam fazendo umas certas acrobacias, mas sempre no mesmo padrão, tá? Então você colocava seu canhão na posição certa e você conseguia matar todas, tá? Então era divertidíssimo o negócio. Então, padrões, tá? Uma coisa do movimento mais simples que você pode fazer, tá? Outro movimento bastante comum, perseguição e fuga, tá? Você quer que seu NPC vá atrás de alguém ou fuja de alguém, tá? Então, do pursuit evade ou chase evade, que é o termo em inglês, tá? Questão de planejamento de caminhos, tá? Que é um pouco mais sofisticado, que é, meu agente está aqui num ambiente cheio de obstáculos, com um labirinto cheio de salas, etc. Qual que é a trajetória que ele tem que fazer para sair daqui e ir lá para a cantina do ISEX, por exemplo? Tá? Ele tem que desviar aqui, tem que passar aqui, etc. Então você vai fazer um planejamento de mais alto nível de qual caminho que ele tem que seguir. Tá? E de mais baixo nível, a gente tem o que a gente chama de desvio de obstáculo. Tá? É relacionado com o planejamento de caminho, mas você pode pensar exatamente isso. O planejamento de caminho é uma coisa um pouco mais alto nível. Dado o mapa do ambiente que eu tenho, eu vou e escolho um caminho. Tá? Mas, de repente, eu escolho esse caminho e chega ali na frente, tem uma pessoa tampando o caminho, a porta está fechada. Tá? Então, eu posso ter uma coisa um pouco mais dinâmica de fazer o desvio. Então aqui, de repente, eu faço um desvio de obstáculo. Então, principalmente em ambientes estocásticos, né, ambientes não determinísticos, tá, eu preciso disso aí. Né? Então, o planejamento de caminhos é uma coisa um pouco mais deliberativa, mais alto nível, enquanto o desvio de obstáculos é uma coisa mais reativa, mais baixo nível ali. Tá? E, por fim, movimentos de grupos também é uma coisa bastante estudada, ou seja, como é que eu pego um grupo de agentes e faço eles andarem juntos. Tá? Então, tem os termos chamados flocking, swarming, que é bastante utilizado. Tá? Isso aqui foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né, sobre a diferença de planejamento de caminhos para desvio de obstáculos. Tá? Então, o planejamento de caminhos é uma coisa mais deliberativa, é um processo que requer um conhecimento do ambiente, tá? Enquanto o desvio de obstáculos é uma coisa mais deliberativa, mais reativa. Desculpa, uma coisa não deliberativa, uma coisa mais reativa. Tá? E normalmente você trabalha os dois em conjunto, como eu falei, de uma coisa mais hierárquica. No nível mais acima você tem o planejamento de caminhos, no nível mais abaixo o desvio de obstáculos. Tá? Então aqui um exemplo, tá? Eu acho que esse mapa aí é o mapa do Zelda, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, eu quero que meu agente saia da parte de baixo aqui, tá? E chegue na parte de cima aqui. Qual que é o caminho que ele tem que fazer, tá? Que minimiza, por exemplo, alguma função de custo, minimiza a distância percorrida. Tá? Ou eu posso querer o caminho que eu passe que passe mais longe dos meus inimigos. Tem várias métricas que você pode usar para deixar esse caminho melhor ou pior. Tá? Então, a ideia é essa, eu tenho um mapa do ambiente, tá? Qual que é o caminho que eu tenho que fazer. Já o desvio de obstáculos é uma coisa mais reativa. Então, um jogo de corrida ali, por exemplo, tá? Tem um carro na minha frente, eu quero desviar desse carro. Então, como é que eu faço isso? Tá? Então, de forma reativa, eu tenho que tomar uma decisão de como é que eu vou navegar nesse ambiente ali. Ok? O interessante é que essa movimentação de agentes, tá? Ela está envolvida em várias áreas em comum. Tá? A gente tem exemplos, tanto em computação gráfica, não sei se meu vídeo está linkado aqui. Tá. Então, uma cena do Rei Leão. Tá?
Não sei se já viram esse desenho, mas tem uma hora que tem um estouro de uma manada de búfalos, qualquer coisa assim. Tá? Tem um algoritmo de inteligência artificial para poder fazer esse movimento de grupos aí. Tá? Vários filmes, né? Senhor dos Anéis, Batman Returns, etc. Né? Como é que Senhor dos Anéis tem aquela multidão de ogros lá que vão combater você. Tá? Você acha que o cara que está fazendo lá a parte da computação gráfica vai pegar um por um e fazer a trajetória dele? Não vai. Então tem algoritmos de IA que fazem esse caminho, fazem eles desviar. Tá? Da mesma forma, tá? Isso aqui é num jogo. Então, um típico planejamento de caminho num jogo. Tá? Eu tenho um agente, ele tem que sair de uma determinada posição e tem que ir para uma outra posição. Tá? Então, ele vai indo, ele tem um mapa do ambiente, ele vai andando nesse mapa do ambiente. Então, na verdade, vai ser agora que eu vou acionar a parte automática ali. Tá? Então, eu vou clicar numa parte lá longe do ambiente, tá? E o agente vai planejar um caminho para ele sair de uma determinada posição e ir lá para outra posição. Tá? Então, vai demorar um pouquinho, tá? Mas... vai para onde você quiser. Aí pronto, ele saiu correndo, tá? E vai desviar, é um caminho grande que ele vai fazer ali, tá? Tem todos os algoritmos por trás que fazem o agente fazer esse caminho. Tá? Aí tem a parte de animação, a parte de computação gráfica, que tá é o front-end, vamos falar assim. Tá? Mas por trás tem um algoritmo de inteligência artificial que falou para esse agente, né, que calculou qual que é a trajetória que ele tem que fazer para sair daquela posição que ele está e ir para outra. Tá? E da mesma forma, tá? Aqui tem um vídeo de robótica, tá? Que eu tenho um robô. O robô é o pequeno, tá, gente? Não é o grande, não. Então, eu tenho esse robozinho aqui, tá? Esse vídeo está um pouquinho acelerado. Ele tem que fazer uma trajetória. Nota que aqui é exatamente o exemplo do desvio de obstáculos versus planejamento de caminhos. A gente planejou para ele poder, em um determinado, fazer uma sequência de movimentos. Mas, de repente, tinha uma van parada no meio do caminho. Aquela van não estava no meu mapa. Então, ele estava sem um mecanismo reativo de desviar daquela van. Tá? Então, ele estava só com um deliberativo aqui, está só seguindo o plano que ele fez. Tá? Por isso que ele trombou ali. Tá? Então, a gente andando ali. Então, isso é interessante, exatamente assim, são os mesmos algoritmos. Tá? São algoritmos relacionados que a gente pode usar para esses três tipos de coisa. Tá? E um exemplo que eu vou dar para vocês é exatamente o exemplo, como é que eu faço esse movimento, então. Tá? Então, dando um exemplo, tem várias técnicas, de novo, tá? Mas eu vou dar um exemplo de uma técnica que serve tanto para eu fazer esse planejamento de mais alto nível, quanto o desvio de obstáculos reativo, que é chamado de campos potenciais. Tá? Então, o campo potencial é exatamente uma analogia com a física. Tá? Igual tem campos elétricos, campos gravitacionais, tá? Todos dois são campos potenciais. Qual que é a ideia? Tá? Pensa que meu agente é uma partícula, tá? Tá no cantinho aqui, e ele está sujeito a um campo potencial, tá? Que vai fazer ele ser repelido por obstáculos e ser atraído por objetivos. Né? Então, né, pensa num campo magnético, isso aqui é um ímã, tá? Que de uma determinada polaridade, essa aqui é a polaridade atrativa e aqui é a polaridade repulsiva. Então ele vai ser repelido por esse cara aqui e vai ser atraído por esse cara aqui. Você simula isso, a gente vai fazer uma simulação disso aí. Tá? Então, essa é a ideia básica do campo potencial. E como é que a gente faz isso? Tá? Basicamente, né, então, não sei se vocês já estão já passaram pela física, não sei se já passaram pelo cálculo 1, cálculo 2, tá? Não sei em que período que vocês estão, se vocês estão na universidade, tá? Tem gente que pode não estar ainda na universidade, tá? Mas lá no cálculo 2 você vai poder fazer uma derivada de segunda ordem, um gradiente ali, tá? Derivada bidimensional. Tá? Então, o que eu tenho? O campo potencial, tá? É uma função. Eu derivo essa função, tá? E isso vai me dar forças. E esse agente vai seguir essas forças aqui que vai ser dado para isso aqui. Eu seguindo o inverso desse gradiente, eu vou chegar no mínimo. Tá? É mais fácil mostrar por aqui, ó. Olha esse diagrama, vamos tentar entender esse diagrama aqui. Tá? Eu tenho um ambiente 2D. O ambiente do meu jogo tá, não é 3D, não. É esse plano aqui de baixo. Tá? Então, num plano 2D, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o objetivo onde meu agente quer chegar. Tá? E aqui eu tenho um obstáculo. Tá? Então, para esse ambiente aqui, eu vou criar essa função potencial. O que essa função potencial tem?
Tá? Pensa potencial gravitacional. Tá? O potencial, ou seja, mais alto tem potencial. Onde eu estou mais alto é potencial mais alto, onde eu estou mais baixo é potencial mais baixo. Tá? Então, onde eu quero chegar, o potencial é zero. Tá? E qualquer outro lugar, o potencial é alto. Então, você pensa que meu agente é uma bolinha de gude aqui. Tá? Se meu agente está aqui e quer chegar aqui, tá? É como se fosse uma bolinha de gude descendo aqui. Ó. Foi da parte do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Ele vai simplesmente seguir aquele potencial ali. Agora pensa se meu agente começar aqui. Tá? Do lado de cá. O que ele tem que fazer? Tem um obstáculo no meio do caminho aqui. Então eu quero que ele faça isso aqui. Né? Ele comece a vir e vai, desvie e chega aqui. Tá? Então você pensa na bolinha de gude descendo esse potencial aqui. Ó. Ele vai começar a descer aqui, tá? Aqui vai chegar no ponto, quem já fez cálculo 2, ponto de Sela, tá? Ou seja, uma instabilidade aqui, ele vai escolher ou ele vai cair para o lado direito ou ele vai cair para o lado esquerdo. Significa que ele vai ou passar por aqui ou passar por aqui e vai desviar desse obstáculo. Tá? Então, eu estou simulando esse ambiente, tá? com esse tipo de coisa. Com isso, meu agente, seguindo as forças potenciais, tá? Ou seja, eu derivo o potencial, tem o gradiente que ele tem que seguir, ele consegue ir para o obstáculo, para a região de interesse dele. Tá? Vários outros exemplos aqui. Então, normalmente, regiões que têm obstáculo têm um potencial mais alto. Regiões onde eu estou no gol, tá? Onde eu quero chegar, tem potencial mais baixo. Tá? Então, nesse ambiente aqui, ó, eu crio o potencial, né? Aqui é mais alto, ou seja, tem uma descida na direção do gol, e além disso, os obstáculos têm valores mais altos. Tá? Isso aqui é uma outra forma de enxergar com curvas de nível, né? Então, como se fosse níveis mais altos e níveis mais baixos de potencial aqui. Tá? Só que, muitas vezes, computar isso aqui é difícil. Tá? Ou seja, montar uma função potencial complexa que permita eu fazer essas contas é um pouquinho complicado. Tá? Então, o que a gente faz é usar uma soma de forças. Tá? Então, pensa num agente saindo daqui, tá? Querendo chegar aqui, com um obstáculo aqui. Inicialmente, ele tem só uma força atrativa, tem um potencial atrativo, tá? Que faz ele sair daqui e está sendo atraído pelo objetivo aqui. Na hora que ele chega perto do obstáculo, né, pensa que tem uma área sensorial aqui, que ele começa a perceber o obstáculo. Tá? A partir do momento que ele percebe o obstáculo, parece uma força repulsiva aqui, marcada em vermelho. E ele vai e segue a resultante dessas duas forças. Então vai seguir o azul aqui. Tá? Enquanto o obstáculo estiver influenciando. Vai chegar uma hora, o obstáculo parou de influenciar, ele vai chegar no gol. Então normalmente eu faço um somatório dessas várias forças e o agente é capaz de chegar lá no objetivo dele. Tá? Isso que a gente faz é uma técnica bastante interessante, tá? Tanto para desvio de obstáculo, mas eu posso usar para várias outras coisas. Posso usar, por exemplo, para perseguição. Quero perseguir um agente, vou sendo atraído por ele. Né? Quem já brincou de imã, né? Você vai puxando um imã, o outro imã vai seguindo aquele agente ali. Exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Tá? Aqui um outro exemplo que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, e aqui a gente pode... São exemplos, tá? Então tem que entrar na matemática, eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas a gente pode fazer um potencial, por exemplo, potencial atrativo, tá? Ser 1/2 de K vezes a distância ao quadrado aqui. A distância para o meu objetivo ao quadrado, vezes uma constante aqui. Tá? Eu derivando isso aqui, acaba que eu tenho uma força que é simplesmente proporcional à distância. Tá? Aqui é a minha posição, a posição do gol, eu subtraio as duas, multiplico por uma constante, tem essa força. Tá? Então o agente vai ser guiado por essa força ali para chegar. Tá? Da mesma forma, o repulsivo, eu posso fazer uma coisa inversamente proporcional à distância. Tá? Então, sem entrar na matemática aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tá? Então, esse aqui é um simulador que eu fiz há um tempo atrás, nos meus tempos de robótica ainda, mas ele ajuda bastante, né, para dar esses exemplos de jogos. Tá? Então, suponha o seguinte, eu tenho um obstáculo aqui, tá? Meu objetivo está aqui, eu tenho um agente inteligente aqui com essa área de percepção aqui. Tem que só mudar umas constantes aqui. Deixa eu só mudar um negócio aqui. O que vai acontecer? Então, como eu falei, esse cara vai ser... Cadê meu mouse aqui? Sumiu o meu mouse. Esse cara vai ser atraído pelo gol, tá? E vai ser repelido por esse obstáculo aqui. Tá? Então, ele começa andando,
Então, começou, na hora que ele entra na área de repulsão, né, ele é amortecido ali e ele segue para lá. Tá? Então, se eu mudo o gol, deixa eu... Então, agora o meu gol está aqui. A gente começa a andar, vai e desvia. Tá? Por aí vai, né? Bem simples, tá? Usando as forças. Nesse exemplo, na verdade, deixa eu parar aqui. É bem simples o que eu estou modelando. A força atrativa, tá? É simplesmente proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior é a força atrativa. Tá? A força repulsiva é inversamente proporcional à distância para o obstáculo. Quanto mais próximo que eu estou do obstáculo, tá? Maior é a força repulsiva. Nota que pode ser infinita essa força. Ou seja, quando o D chega no zero ali, se o D chegar no zero, a força repulsiva é infinita. Tá? Então, na verdade, o que eu faço, tá? Tem dois detalhes ali. As forças repulsivas só estão ativas se o agente está próximo do gol. Tá próximo do obstáculo. Tá? Então, só se o obstáculo está naquela área de sensoriamento que a força repulsiva está ativa. Tá? E também eu faço uma saturação. Saturação é pôr o máximo. Tá? Ou seja, a maior força é essa aqui, para evitar que eu tenha forças infinitas aí no caso. Então, eu limito esse tipo de coisa. Tá? Tem que tomar cuidado na escolha das constantes e por aí vai. Tá? Então... São detalhes, mas é o interessante que você consegue, de uma forma simples, fazer um agente andar nesse ambiente. Tá? O mouse acabou a pilha aqui. Qual que é o problema? Não sei se vocês já perceberam ali, o que a gente chama de mínimos locais. Tá? O que são mínimos locais? São situações onde, teoricamente, eu tenho um caminho para o agente, mas a gente não consegue perceber esse caminho. Então, pensa nesse caso aqui. É um U invertido aqui. Tá? Ou seja, o agente começa a andar nessa direção aqui, tá? Ele está sendo atraído por aqui, está sendo repelido por aqui e fica preso. Tá? Então, se eu for naquele exemplo, o que acontece aqui? Vamos pôr outro exemplo aqui. Tá? Então, vou fazer exatamente esse exemplo do U invertido. O que vai acontecer? Se ele fosse inteligente e planejasse melhor, ele ia passar por fora dali. Tá? Como ele não é, ele está só seguindo essas forças potenciais, ele vai começar a andar ali. Tá? Vai entrar. Ele até diminui um pouco a velocidade, tá? Ele está mantendo no meio, vai chegar ali e vai ficar parado. Tá? Ou seja, ele não consegue, por conta própria, escapar desses mínimos locais. Esse é um grande problema dessas funções de potencial. Tá? Então, para você escapar dessa situação, tem que usar algumas técnicas, por exemplo, fazer movimento aleatório. Esse cara podia, de repente, tá? Ele está parado aqui, ele aplica uma força, ele percebe que ele está parado, ele aplica uma força numa direção aleatória. Tá? Ou algum movimento randômico, ou outro movimento randômico, ou eu procurar fazer funções potenciais que não tem mínimo local, mas isso nem sempre é possível. Tá? Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que conhecer o ambiente. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês. Ok, gente? Dúvidas? Tá? Mas, de qualquer forma, essa aplicação é interessante que eu posso fazer, por exemplo, para múltiplos robôs. Eu posso fazer, né, vamos fazer um cenário mais complexo aqui. Ó. Deixa eu pôr um ambiente aqui. Eu tenho agora vários agentes, tá? Deixa eu só mudar uma constante aqui, senão o trem vai ficar muito lento. Então eles têm, além da repulsão dos obstáculos, eles têm repulsão entre eles também. Tá? Então eles formam, né, um bando de agentes, só usando funções potenciais, conseguindo desviar e chegar no objetivo. Tá? Aí, na verdade, eles vão se repelir ali. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eles vão até formar uns padrões geométricos ali, provavelmente, tá? Porque, o que acontece? Eles têm uma força de repulsão entre eles.
Tá? Deixa eu tirar. Isso aqui é a área de sensoriamento, só apagar aqui. Tá? E é interessante que mudando algumas constantes, tá? Mudando as constantes do potencial aqui, eu consigo deixar eles mais próximos um do outro ou não. Então, por exemplo, se eu diminuir a repulsão que existe entre eles aqui, tá? O que vai acontecer? Eles vão e chegam mais perto. É como se eu tenho uma força repulsiva, eu diminuo essa força repulsiva, eles se aproximam. Tá? Aí agora eu vou aumentar de novo. Eles se afastam. Tá? Então você simula todos esses potenciais e consegue fazer esse tipo de coisa. Tá? De novo, com uma técnica relativamente simples. Eu que fiz. Fiz um simulador em C++, depois eu posso passar o código se vocês quiserem, mas é bem antigo. Fiz em Visual Studio, há muito tempo atrás. Tá? Mas você consegue, você acha simuladores similares a isso aí na internet, etc. Tá? Então, isso aqui é dos tempos do meu doutorado que eu fiz esse simuladorzinho. Tá? Mas então, o legal da função potencial é isso. Variando as constantes, você pode trabalhar com grupos de robôs e tudo mais. Tá? Então, acho que o próximo slide fala isso aqui. Opa. Tá? Na verdade, tá, deixa eu... Tá? O campo de potencial é interessante por causa disso. Tá? Além do uso para planejamento, você consegue fazer tá? Para perseguição e fuga, para múltiplos agentes e tudo mais. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Tá? E uma aplicação interessante, isso que eu estava voltando, esse slide ficou fora de ordem aqui, você consegue simular Se você conhece o ambiente a priori, tá? Você consegue criar um campo potencial sem mínimos locais. Tem um algoritmo chamado de Wavefront Planner, ou planejamento por frente de onda. Tá? A ideia aqui é o seguinte, você vai discretizar seu ambiente num grid, tá? E vai colocar pesos para cada célula do seu grid. Onde é o goal, eu vou ter um peso mais baixo e eu vou aumentando esse peso. Tá? E os obstáculos vão ser regiões de peso mais alto. Tá? Então é mais fácil ver isso aqui dessa forma. Suponha que eu tenho esse ambiente. Tá? Tenho o meu goal ali. Agora é um pouco diferente de uma coisa só reativa. Então eu conheço meu ambiente todo. Tá? Então o que eu faço? Primeira coisa é discretizar esse ambiente. Tá? Toda vez que você discretiza um ambiente, tá? O que acontece? Você perde um pouco do espaço. Né? Nota, por exemplo, no cantinho aqui, esses obstáculos aqui, eles estão ocupando um pouquinho desse grid. Então eu tenho que considerar esse grid como ocupado. Tá? Então, e eu coloco um valor infinito para aquelas células ali. Então são células que eu não posso passar, eu coloco o valor infinito. Tá? E eu coloco zero no goal. Tá? Onde estava o meu objetivo é o valor zero. Aí depois, os vizinhos recebem valor 1. Os vizinhos dos vizinhos, valor 2. Por isso que chama de frente de onda. Pensa que você solta uma pedra num lago, né? A onda vai se expandindo, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? E assim vai. Tá? Quando eu vejo, eu tenho um ambiente todo discretizado ali. Tá? Com isso, o que acontece? Aí agora eu posso, saindo de qualquer lugar, tá? Eu sigo o gradiente. Eu fiz um gradiente, eu fiz um potencial específico para aquela coisa. Tá? Então ele está lá no 15, vai para 14, 13, 12, 11, 10, 9 até chegar no gol. Tá? Então é um tipo de potencial que na verdade eu criei esse potencial. Não é um potencial reativo igual a gente tinha visto. Tá? Se ele está aqui, tanto faz ele vir por aqui ou vir por aqui. Tá? São caminhos possíveis para ele poder seguir ali. Tá? Então, de novo, é uma outra aplicação do potencial que a gente consegue usar aqui. Oi. Você vai ter que recomputar isso toda hora. Tá? Se o obstáculo se mover, tá? O que você vai ter que fazer? Recomputar esse negócio. Esse é o problema. Tá? Então, voltando. Tem isso implementado aqui também. Agora é um outro agente aqui. Tá? Esse aqui é um... Aqui, na verdade, é um pouquinho diferente, tá? Mas equivalente ao obstáculo se mover. Pensa um agente que inicialmente... Cadê? Esse cara aqui. Inicialmente, ele não tem noção desse obstáculo. Tá? Então, ele planeja um caminho, não sei se está dando para vocês enxergarem, em vermelho aqui. Tá? Aqui, esse diagrama aqui é exatamente essa função potencial. Onde é mais claro, o valor é mais baixo. Onde é mais escuro, o valor é mais alto.
Tá? Então, eu criei esse grid. Tá? Então, por trás disso aqui, eu tenho um grid. Tá? Se eu mando esse cara andar, ele vai começar a andar. Quando ele vê o obstáculo, ele vai e replaneja. Então, ele recomputa todo o campo potencial e replaneja para lá. Tá? Deixa eu diminuir a velocidade um pouquinho aqui. Opa, vai ficar lento demais. Então, agora, se ele for replanejar, tá? Ele já sabe da existência desse obstáculo. Tá? Então, ele replanejou considerando. Se eu colocar um outro obstáculo aqui, vamos lá. Ele não sabe da existência desse aqui. Então, o que vai acontecer? Tá? Deixa eu até descer aqui. Agora ficou mais... Começou a andar, está o planejado ali. Tá? Pela dinâmica do agente, é um carrinho, ele não consegue seguir exatamente em cima da linha, tá? Mas ele reviu, replanejou e conseguiu recomputar ali o caminho. Oi? No primeiro caso ali, no primeiro obstáculo, ele escolheu ir para cima. A escolha do caminho, escolheu por cima do obstáculo e por baixo. A escolha do caminho, ele é randômico? Não, é baseado nisso aqui. Depende de como é que foi criado o grid. Se os valores por cima estão menores do que por baixo, nesse caso aqui, ó, tanto faz para ele. Ele está no quadradinho 11, tanto faz ele para baixo ou para cima. Se o valor for igual, tanto faz. Direita ou esquerda é randômico. Eu escolho um igual, mas eu sempre vou para o menor, vamos pensar assim. Tá? Se meus quadrados vizinhos vim para cá, eu estou num quadrado valendo 20. Para cá é 19, para cá é 18, eu escolho 18, por exemplo. Tá? Então, essa que é a ideia, se isso acontecer. Tá? Não é randômico. É randômico só em caso de empate. Se tiver empate, aí é randômico. Tá? Se não tiver empate, é a função potencial criada que define isso aí. Tranquilo, gente? Então, é uma forma de a gente criar um potencial aí. Tá? Essa que é a ideia. Mas, de novo, eu tenho que recomputar. Vocês viram que não é caro demais você computar. Num grid ali, tá, eu consegui recomputar. Mas dependendo do tamanho do seu ambiente, pode ser caro ficar recomputando esse campo toda hora. Por isso a gente acaba usando o campo mais reativo, ou seja, eu só sou atraído e sou repelido pelas coisas, tá? Mas com isso eu posso cair em mínimos locais, igual eu mostrei para vocês. Tá? Aqui são outros exemplos desses. A pergunta foi a seguinte, como ele computa a partir do objetivo, se eu posso ignorar obstáculos que estão fora do meu caminho. Depende de como é que você implementar. Tá? Se você implementar, primeiro eu vou discretizar, detectar todos os obstáculos e computar, aí não. Mas você pode fazer uma coisa, na hora de computar, já a partir do objetivo. Então ele só vai ver os obstáculos que estão ali. Tá? Então depende de como é que você implementa isso aí. Mas pode ser feito. Essa técnica é tipo trajeto de gráfico. Você cria vários pontos. Sim. Tá? Assim, não deixa de ser uma técnica de caminhamento em grafo. Tá? Tem outras técnicas mais sofisticadas, mas essa pode pensar que é uma busca em largura. Tá? Ou seja, eu olho os meus vizinhos, olho os vizinhos dos vizinhos, olho os vizinhos dos vizinhos. Se tem obstáculo é infinito, então não vai ter um caminho ali. Pensa que seu goal, né? Desculpa, não sei se todo mundo aí já passou por alguma aula de algoritmo e estrutura de dados, pensa que seu goal é a raiz de uma árvore. Os vizinhos são os filhos. Aí os vizinhos dos vizinhos são os filhos dos filhos, e assim vai. Caminhamento em largura. Tá?